Depois de madeira, nós vamos ter, como eu já disse aqui, o metalon, certo? No metalon, quais são as vantagens que eu vou ter? Olha aqui uma foto do metalon. Isso aqui é uma outra obra que a gente executou, já com uma estrutura, certo? De metalon. Então, quais são as vantagens? Primeiro, ele é um valor intermediário, então ele não é um valor tão caro assim, se comparado à nossa próxima estrutura que eu vou mostrar para vocês, que seria alumínio, steel frame e tudo mais, tá? A gente tem uma boa durabilidade quando bem protegido, então mais uma vez, não trabalhem com esse tipo de estrutura quando, né, vocês forem utilizar um outro tipo de telha, uma telha, por exemplo, de fibrocimento. Então sempre trabalhem para esse tipo de telhado com uma telha metálica, uma telha termoacústica, certo? Que vai ter uma durabilidade, vai ter uma qualidade de estanqueidade maior, ou seja, não vai deixar essa água passar, certo? Nós temos uma facilidade aqui de trabalhar e movimentar as peças. Normalmente esses perfis aqui, eles dão menos trabalho de movimentação do que a própria estrutura de madeira, tá? Aquelas vigas de madeira que eu tenho aqui, normalmente elas são até mais pesadas do que essa estrutura de metalon, porque é uma viga U, né? É uma viga U. Dependendo do perfil que a gente está utilizando, não é tão pesado assim. Então é mais fácil até mesmo da gente fazer essa locomoção dentro de obra, tá bom? Então essas são as principais vantagens que eu tenho quando eu trabalho com esse tipo de estrutura para esse telhado. Quais são as desvantagens? Lógico, eu tenho uma mão de obra um pouco mais difícil de utilizar, de se encontrar, porque nesse caso aqui eu vou precisar do quê? Eu vou precisar de um cara que faça solda, certo? Então a pessoa, o cara que vai estar executando isso, além de normalmente ser um carpinteiro também, normalmente o carpinteiro também faz o trabalho, né, tanto com madeira quanto com os perfis aqui metálicos, e a gente vai ter alguns pontos de solda. Então, por exemplo, nesse ponto que a gente está vendo aqui, que tem um toquinho aqui fazendo, né, o suporte e fazendo, no caso, essa questão, minha imagem sumiu, e fazendo essa queda, isso aqui foi soldado, certo? Então eu preciso de uma pessoa que saiba soldar, né? Então vai exigir um pouco mais de uma mão de obra um pouco mais qualificada para fazer essa etapa, ok? Não pode ver água, tá? Então quando eu trabalho com essa questão de, como eu disse, de telhado com estrutura de metalon, como o metalon ele é algo que oxida no tempo e pode vir, né? Essa ferrugem pode vir a dar um problema algum dia, vai demorar? Vai demorar muito, tá? Vai demorar muito para dar problema. Mas mesmo assim, quanto mais uma vez, quanto mais a gente conseguir garantir que a gente não tenha entrada de água nessa cobertura, melhor. Então, mais uma vez, não utilizem a nossa querida telha fibrocimento, tá? Quando eu devo utilizar esse tipo de estrutura? Quando a obra não tem laje, ela é uma opção, adianta, mas aqui você tem laje e você está utilizando ainda assim essa estrutura de metalon. Sim, tá? Com certeza, mas caso eu não tivesse laje, eu prefiro muito mais trabalhar para esse tipo de telhado aqui, que não seria um telhado aparente, eu prefiro muito mais trabalhar com metalon do que com madeira quando eu não tenho laje, porque eu garanto uma estruturação, garanto uma estabilidade do meu telhado melhor, ok? Então se caso eu não tivesse laje aqui, não é nosso caso, se caso eu não tivesse, eu não trabalharia com madeira nesse caso, eu trabalharia com metalon, ok? Em locais onde há pouca oferta de carpinteiros, a mão de obra de madeira é mais cara, tá? Então, como eu disse, esse trabalho pode ser feito tanto por carpinteiro. Então, essas duas coberturas que vocês estão vendo aqui, ó, vamos lá, voltando, né? Tanto essa de madeira quanto essa que vocês acabaram de ver aqui de metalon, essas duas coberturas foram feitas pela mesma pessoa, nosso querido carpinteiro Diego, tá? Então o Diego ele trabalha com os dois materiais, mas existem carpinteiros que não trabalham com metalon, então você teria que contratar provavelmente quem? Você provavelmente precisaria contratar um serralheiro, né? E aí normalmente um serralheiro ele tem um custo maior do que um carpinteiro, tá bom? Então, como eu coloquei aqui, em projetos que exigem estrutura metálica visíveis ou uma estética moderna. Então, se eu for trabalhar, além de tudo isso, com uma estrutura metálica, né, com uma estrutura metálica que ela vai ficar aparente, eu prefiro também, se for para trabalhar dessa forma, o metalon do que a madeira. Vai depender do projeto, tá? Vai depender muito do projeto que você vai estar utilizando aí. Dependendo do caso, a gente vai ver algumas outras fotos aqui que não cabe estrutura de metalon. Tem que ser madeira, tá? Tem que ser madeira. Dependendo do caso, eu não sei, eu não trouxe essa imagem aqui. Essa imagem eu não trouxe, mas a gente fez uma estrutura parecida com essa em uma das coberturas da nossa área gourmet da Casa Serena. Então a gente trabalhou tudo com estrutura metálica, metalon, vigas, né, no caso ali, e
por ali não compensava de jeito nenhum a gente fazer de madeira, porque a gente tinha um vão muito grande, né? E ia ficar aparente parte das vigas ali, as platibandas. Então, nesse caso, esteticamente, fica muito melhor a gente trabalhar com esse tipo de material, o metalon, ok? Último tipo de estrutura que eu posso utilizar nos meus telhados, ok? Eu posso utilizar alumínio, tá? Então, para quem nunca viu, olha só. Perdão, pessoal. O alumínio, olha que bonitinho que fica. Maravilhoso, né? Maravilhoso. Não vai dar problema praticamente nunca, tá? Porque não é um material que vai deteriorar com o tempo. Uma durabilidade excelente, porém, né? Porém, tudo tem seu custo. Então, quando eu for se a ideia for trabalhar com alumínio, a gente vai ter um custo maior. Como eu coloquei aqui, ó, praticamente não tem manutenção, tá? Pouquíssima manutenção desse material, pessoal. Pouquíssima. Então, se você tem condição, você pode fazer os orçamentos aí, né? Tanto, né? Jonathan, eu quero então entender os custos disso. Vou orçar em madeira, vou orçar em metalon, vou orçar em alumínio. Você acabou de assistir a um corte de uma das nossas aulas do Papo de Obra. Hoje nós já temos mais de 100 aulas completas disponíveis dentro de uma plataforma com conteúdo sobre orçamento, financiamento, contratação da mão de obra, planejamento e erros que você não precisa cometer na sua construção. Se você quiser liberar o acesso completo a todas essas aulas, é só clicar no link aqui abaixo na descrição e entrar para a assinatura do Papo de Obra por apenas R$19,55 por mês.